Na nossa reflexão de hoje, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós faremos uma outra meditação em cima dessa carta. Agora, no capítulo 2, a partir do verso 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses 2, verso 1. O apóstolo, escrevendo à igreja de Filipos, diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, inspirada pelo Senhor, na pena de grandes homens levantados por Deus, que ela possa entrar no fundo da nossa alma e causar a transformação que só ela pode dar. Por isso, ilumina as nossas mentes, Senhor. Ilumina os nossos corações, para que dela possamos ser saciados, para que dela possamos trazer ensinamentos para a vida, que transformam e que mudam todas as coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo dos últimos encontros que nós tivemos aqui na nossa comunidade, nós tratamos sobre o tema da identidade e como o Evangelho nos traz uma nova visão sobre nós mesmos, uma nova autoimagem, quando afirma para nós que, diferente do que tem na nossa sociedade, no padrão do mundo, a nossa identidade não está firmada naquilo que fazemos. A nossa identidade não está firmada na nossa performance. E por isso nós não precisamos provar um valor. Nós não precisamos provar que somos alguém diante da sociedade. O Evangelho nos diz que nós já temos valor, que já somos amados e podemos nos desvencilhar dessa luta por nos encontrar, de nos afirmar todos os dias, porque Deus já nos afirma, dizendo que somos filhos e filhas amados de Deus. Essa é a identidade basilar que nós temos. Essa é a identidade que o Evangelho nos traz. De fato, não somos aquilo que fazemos, mas com certeza, aquilo que somos, a nossa identidade, molda o que praticamos, molda aquilo que fazemos. E hoje nós iremos conversar sobre isso, que essa nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus, de filhos e filhas amados de Deus, deve gerar em nós uma nova atitude. É sobre esse tema que Paulo trata nesse capítulo da sua carta aos Filipenses. Ao olhar essa carta de Paulo, nós vemos que Paulo tem muita alegria e se agrada dessa igreja. Ao lermos a carta, nós veremos ali que Paulo destaca grandes qualidades e qualidades excelentes daqueles irmãos. No capítulo 4, no verso 1, nós vemos um amor e um carinho de Paulo por aqueles irmãos, quando ele diz assim: meus irmãos, a quem amo, a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Isso demonstra um grande apreço do apóstolo por aquela igreja que ele havia plantado. Paulo também elogia aqueles irmãos pela sua fé e pela sua generosidade. Nós vemos isso em Filipenses 1:5, em Filipenses 4:10 e 14 a 18.
Inclusive, Paulo foi alvo dessa generosidade. Ao escrever essa carta, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. E a igreja de Filipos foi uma igreja que enviou suprimentos, enviou uma oferta generosa de quantia de dinheiro para ajudar Paulo na sua condição. Mas nós vemos que, por mais que Paulo denota um grande apreço e uma alegria pela fé daqueles irmãos e a sua generosidade, ao lermos o capítulo 2, nós percebemos que os relacionamentos dentro daquela igreja não estavam tão satisfatórios na visão do apóstolo. Aqueles irmãos tinham uma fé firme e pujante. Aqueles irmãos, ao olharem para fora, os necessitados, eles eram muito engajados, mas havia problemas dentro de casa. Haviam questões mal resolvidas no seio daquela igreja. E nós podemos perceber que Paulo, ao iniciar esse capítulo, ele não está satisfeito com como têm sido conduzidos os relacionamentos dentro daquela igreja. Nós vemos que o enfoque de Paulo, em tudo o que ele fala no início desse capítulo, é sobre o relacionamento, os relacionamentos que estavam sendo desenvolvidos dentro daquela comunidade, e como que eles não estavam espelhando a realidade do evangelho, no qual aqueles irmãos criam. Os filipenses ainda não haviam entendido que aquela nova identidade, que a realidade de Cristo para eles, deveria gerar uma nova atitude, primeiramente, uns para com os outros, dentro da igreja. Ou pelo menos, eles poderiam saber aqui, mas não sabiam na prática. Não faziam e não aplicavam isso em suas atitudes. Como nós veremos ao longo do texto, nossa nova identidade em Cristo, no qual nós conversamos nos últimos 3 domingos, deveria gerar unidade ao invés de divisão. Deveria gerar no coração daqueles irmãos humildade ao invés de vanglória. E deveria gerar no coração disposição para servir ao invés de egoísmo. Paulo havia recebido as notícias sobre aquela comunidade e percebeu que a prática externa daqueles irmãos não estavam condizentes com a transformação interna que o evangelho tinha feito na vida deles. Como eu disse, nos últimos domingos nós descobrimos que em Cristo recebemos uma nova identidade, que afirma o nosso valor apesar da nossa performance, que o nosso valor não está no que fazemos, mas naquilo que Deus afirma sobre nós. A poderosa afirmação de que somos filhos, e nós descobrimos a nossa real identidade, uma que não exige de nós provar o nosso valor, mas que está firmada em Jesus Cristo. O ponto que nós iremos refletir hoje é que nós devemos agora viver sob a perspectiva dessa nova identidade. Porque muitas vezes, na mente nossa, pensamos coisas equivocadas sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida com Jesus. Uma delas é que a salvação, essa realidade que foi feita por Cristo e aplicada a nós, ao nos salvar pela graça, ele é um ponto de chegada. Que ser salvo por Cristo e receber uma nova identidade é o fim da linha. E que agora podemos estar tranquilos. Temos um lugar garantido no céu. Agora não há nada a que fazer. Não há nada a que se engajar. Essa não é a realidade que o evangelho nos ensina. A salvação, a nova vida que nos foi dada em Cristo, é o ponto de partida. Agora temos uma vida a viver. Quando o apóstolo diz que agora que recebemos o Espírito Santo, que agora andemos no Espírito, que andemos por meio dele, agora temos uma caminhada, uma jornada com Jesus para viver. A salvação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Outro equívoco que nós temos é, muitas vezes, usar a graça, a maravilhosa graça de Jesus, como desculpa para não buscar boas obras. De fato, nós não fomos salvos pelas obras, nós não fomos salvos pela nossa performance, porque provamos o nosso valor diante de Deus e por isso fomos aceitos, fomos redimidos, fomos salvos pela graça e pela graça somente. E nós recebemos ela colocando a nossa fé na obra salvadora e graciosa de Jesus. Mas fomos salvos não por obras, mas salvos para as boas obras. Jesus nos convida agora a viver uma nova vida que frutifica, porque agora estamos enxertados na videira viva
e agora precisamos frutificar. A graça não é desculpa para não vivermos boas obras. E por fim, muitas vezes, queremos a Deus, vivemos com Deus, mas sem amar a sua igreja e viver a vida do reino. Quando nós olhamos as Escrituras, amar a Deus e amar ao nosso próximo estão sempre conectados. Claramente o nosso Senhor Jesus diz que é impossível amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos. E muitas vezes caminhamos a nossa caminhada cristã sem perceber isso. Queremos a Deus, queremos viver com Deus, sem nos engajar na comunidade, sem estar com o coração disposto a amar e a cuidar, a servir a quem está conosco do lado. Não é esse o plano, o design de Jesus para a sua igreja. Nós precisamos nos lembrar disso. Por isso, quando nós olhamos para a igreja de Filipos, Paulo, a ser informado o que estava acontecendo lá, problemas internos de relacionamentos, Paulo escreve àqueles irmãos sobre a necessidade do evangelho estar sendo aplicado na vida diária. Que o evangelho deveria refletir em como eles conviviam uns com os outros. Por isso Paulo, ele inicia o texto no verso 1, criando um raciocínio para o seu leitor. Ele parte sobre uma verdade de que eles estavam unidos a Cristo. Ele inicia dizendo assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo, ele parte sobre essa nova realidade, justamente essa nova identidade que aqueles irmãos haviam recebido. Ele começa o seu raciocínio dizendo: se estamos em Cristo, se de fato recebemos uma nova identidade dele, se fomos conectados a ele, se fomos salvos por ele, nós agora devemos fazer algo. E ele inicia a sua reflexão e o seu ensinamento, trazendo alguns temas aqui que são resultados imediatos dessa união, desse estar em Cristo. Paulo havia falado àqueles irmãos que eles haviam recebido uma nova identidade de filhos de Deus. Eles foram amados incondicionalmente, eles foram reunidos na comunhão pelo Espírito e de fato experimentaram profunda afeição e misericórdia. Quando nós lemos o texto e Paulo começa a traçar esses efeitos de estar em Cristo, alguma motivação, alguma exortação, pode parecer para a gente na nossa tradução que ele está falando sobre uma realidade possível. Talvez você tenha alguma motivação, talvez você tenha alguma comunhão no Espírito, ou não, mas essa forma de Paulo escrever foi uma ferramenta retórica para que ele levasse os seus leitores a refletir sobre o que de fato aconteceu na vida deles. Ele fala essas coisas sob a perspectiva que é uma realidade que havia vindo junto com essa união com Cristo. Porque aqueles irmãos foram unidos a Cristo e eles tinham uma motivação. Eles tinham algo que os motivava a fazer tudo aquilo que ele viria a falar. Eles tinham o amor recebido de Jesus Cristo. Eles sabiam qual o amor que ele falaria aqui. Eles receberam sim do Espírito a comunhão, eles foram ajuntados como igreja. E de fato eles experimentaram afeição e compaixão vindos de Jesus. Tudo isso que Paulo afirma é sobre uma realidade, uma verdade definitiva na vida daqueles irmãos. E Paulo afirma isso como um incentivo, porque se de fato eles estavam conectados a Jesus Cristo e receberam amor, receberam a comunhão do Espírito Santo, afeição e compaixão, Paulo agora os convida a praticar 3 coisas. Paulo dá 3 diretivas, entendendo que eles foram de fato unidos a Cristo. De fato, eles receberam uma nova identidade. Por isso, isso deveria se espelhar num novo modo de viver. E ele fala 3 coisas. Uma nova identidade em Cristo deveria gerar, primeiramente, unidade. E ele fala isso no verso 2. Em segundo lugar, a nova identidade, estar em Cristo, deveria gerar humildade. E isso ele fala no verso 3. E a nova identidade de Cristo, por último, deveria gerar uma disposição para servir. Ele afirma isso no verso 4.
Essas palavras de Paulo não se aplicam apenas aos filipenses, mas para nós hoje. A nova identidade em Cristo, que afirma o nosso valor, que diz quem somos, ela nos foi dada de graça. Nós ganhamos ela, pela graça de Jesus Cristo. Mas nós somos convidados a viver as suas bênçãos. Contudo, temos parte em nos engajar no processo de andar conforme essa nova identidade. Para isso, nós precisamos compreender o que Paulo quer dizer com viver em unidade, em ser humilde e ter uma disposição para servir. A primeira coisa que Paulo diz é que eles deveriam ter, para completar a sua alegria, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo convida aqueles irmãos a viverem em unidade. Mas antes de afirmarmos o que Paulo quer dizer sobre unidade, é importante nós entendermos o que Paulo não quer dizer com essa afirmação. Unidade para Paulo e para as Escrituras não quer dizer uniformidade. Essa afirmação de Paulo não quer dizer que nós devemos ser cópias exatas uns dos outros, ser exatamente iguais. No que diz respeito ao nosso ser, nós fomos criados por Deus de fato, com aptidões diferentes, com personalidade diferente, com gostos e jeitos próprios. Diferenças essas que embelezam a nossa comunhão, que nos completam. A minha aptidão, diferente da sua, pode abençoar, pode fazer frutificar em sua vida. Por isso, Paulo não quer dizer aqui uma uniformidade, todos andando com a mesma roupa, falando do mesmo jeito, agindo da mesma forma. Paulo está falando sobre uma unidade em disposição, em amor e em propósito. Nós somos chamados por Paulo a ter a mesma mente de Cristo, como uma disposição interior básica, como Cristo sendo o ponto de partida onde nós fundamentamos tudo aquilo que somos. É com base em Cristo e a nossa disposição é que devemos viver assim. Paulo nos convida a viver um amor que não é o meu amor ou o seu amor. Mas nas nossas relações, Paulo quer dizer que nós devemos viver um só amor, o amor que nos foi revelado em Cristo Jesus. E Paulo nos diz que nós devemos também buscar o mesmo propósito. Por mais que tenhamos projetos e Deus tem planos diferentes para cada um de nós, há um propósito maior que abraça tudo o que nós fazemos, a glória de Deus. E nós, como povo dele, devemos ter o mesmo propósito, a mesma visão, glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Nosso modo de pensar deve ser moldado por Cristo, pelo pensamento de Cristo. O amor que vivemos é aquele que nos foi apresentado por Cristo. O Espírito que nos conduz, a comunhão, é o mesmo em mim e em você. Há um só Espírito que habita em nós, queridos. E nós somos desafiados a ter uma atitude de acordo com os princípios e valores de Cristo, os princípios do Evangelho. É o que nós vemos na teologia, que quando nós fomos reunidos e chamados por Jesus, nós nos tornamos discípulos, imitadores de Cristo, pequenos cristos. Este é o centro da nossa união. Todos nós temos o mesmo Senhor. Todos nós estamos imitando o mesmo Mestre. É nessa união, é esse tipo de unidade que Paulo nos convida a viver. Esta não exige de nós que sejamos exatamente iguais, mas que entendamos que em Cristo, pessoas tão diferentes, que nós continuaremos a ser, com histórias diferentes, com classes sociais diferentes, gostos diferentes, manias diferentes. Nós, em Cristo, podemos ter unidade. Podemos viver em harmonia. E essa é a maravilha do Evangelho. Porque temos algo em comum que é muito superior do que as nossas diferenças. Talvez, dentro do seio da igreja, nós experimentamos relacionamentos que em qualquer outro lugar nós não cultivaríamos. Nós encontramos pessoas tão diferentes que em outros ciclos sociais nós não nos aproximaríamos. Mas por Cristo é possível que nós possamos sentar na mesma mesa, compartilhar o mesmo alimento, viver em paz, em amor.
Mas, como diz um comentarista muito renomado do Novo Testamento, William Hendrickson, esta unidade só é desenvolvida se há verdadeira humildade de mente e disposição de serviço. Por isso nós partimos para a segunda prática e atitude que essa nova identidade traz para nós: andar em humildade. E Paulo, para tratar sobre a humildade, ele utiliza 2 termos. Ele fala no verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Paulo traz aqui à tona 2 palavras: egoísmo e vaidade. Essas 2 atitudes demonstram uma ação de alguém que está autocentrado. Egoísmo denota uma disposição de colocar a si mesmo no centro de todas as coisas, desconsiderando o outro. E vaidade é a busca por afirmação própria com o intuito de ser admirado, valorizado por outros. Por mais que nós podemos ter um enfoque diferente nessas 2 atitudes, de ser egoísta e de ser vaidoso, todas as 2 denotam alguém que é autocentrado, que é voltado para si mesmo, que só se importa com os seus interesses e é impedido por isso de ver a necessidade do outro. O ponto é que a valorização do eu, do ego, que vemos ser o estandarte da nossa geração, da nossa sociedade atual, nos tornaram pessoas cada vez mais autocentradas, voltadas para o próprio umbigo. E nós vemos muitas coisas ruins sendo derivadas dessa realidade nossa. Uma delas é relacionamentos superficiais. Não conseguimos mais desenvolver relacionamentos íntimos, profundos, porque não queremos nos desenvolver demais. Queremos ter momentos de alegria, de happy hour, ir a restaurante juntos e ter momentos de risos. Mas muitas vezes, quando aquele nosso colega, aquele nosso amigo vem e está tão pesaroso com uma história que ele está vivendo, um momento difícil, e ele começa a contar uma história triste, um momento difícil que ele está vivendo, nós já achamos estranho. Nossa, eu não queria agora, sexta-feira à noite, estar ouvindo e vendo alguém chorando na minha frente. Não é esse tipo de relação que eu queria. E muitas vezes a profundidade do relacionamento gera também atritos, gera também discussões. As diferenças começam a falar muito alto e isso começa a trazer ruídos. E muitas vezes somos machucados pelas limitações, pelas falhas do outro. E cada vez mais nós estamos reclusos. Preferimos viver relações superficiais. Preferimos ter vários seguidores no Instagram, vários amigos no Facebook, mas raramente construímos um relacionamento profundo com pessoas que podemos contar de fato, que possamos rir juntos, mas também chorar juntos, que possamos ter momentos felizes, mas que também seja possível nós nos estranharmos, mas que o perdão possa ser aplicado. Mas não é esse tipo de coisa que nós vivemos hoje. Queremos relacionamentos que nos beneficiam. Se chegou um momento que não está sendo mais agradável para mim, não está mais amaciando o meu eu, nós viramos as costas e arrumamos um outro amigo, não é verdade? Essa realidade da valorização do eu exagerada também faz com que nós nos preocupemos em manter a nossa imagem, mesmo que isso prejudique outras pessoas. A nossa autoimagem perante a sociedade é mais importante. O meu sucesso é mais importante. Alcançar os meus objetivos é mais importante. Inclusive do que? A minha família, meus colegas de trabalho, quem caminha comigo. Muitas vezes estamos tão desesperados em nos autoafirmar que nós não percebemos que passamos com um trator em cima de muitas pessoas. Porque o que importa sou eu. O que importa é os meus desejos, os meus interesses. Outra realidade que muitas vezes nós não percebemos no mundo em que vivemos é que hoje em dia é difícil nós pararmos para ouvir uns aos outros, não é verdade? Estamos andando de uma forma tão acelerada, a nossa vida é tão corrida, como é difícil nós termos espaço na agenda para parar e conversar, ter uma boa conversa com um amigo. Como é difícil nós tirarmos um tempo para de fato estarmos 100% com os nossos filhos. Não meio tempo, 50% com os nossos filhos e os outros 50% no celular, resolvendo questões da nossa empresa.
Como é difícil nós pararmos e, de fato, ouvirmos com atenção, com o coração uns aos outros. Não falo de um ouvir sem interesse, que entra por aqui e sai por aqui. Eu falo de um ouvir atento, de um ouvir cuidadoso, de um ouvir amoroso. E é interessante que aqui na nossa comunidade, o nosso movimento de pequeno grupo é justamente para quebrar isso. Nós paramos numa quarta-feira, 7h30, nos encontramos e tem 6, 8, 10 pessoas que param para ouvir umas às outras. Como isso é raro. Em que outro lugar nós vemos isso, queridos? A não ser que você pague uma consulta com um psicólogo e tenha 50 minutos para desabafar, para contar todas as suas dores, as suas crises. Fora isso, não há nenhum outro lugar. Mas nós podemos e nós usamos o pequeno grupo justamente para quebrar isso. Estão ali 6, 7, 8 pessoas dispostas a ouvir o que se passa na sua vida, o que você tem vivido. Outra questão que nós vemos na nossa sociedade, onde valoriza muito o eu, é a perda de empatia. Nós não temos muitas vezes, por andar sempre voltados para nós mesmos, com a cabeça voltada para nós mesmos, nós não percebemos e nós não temos a sensibilidade ao ver a expressão, muitas vezes cabisbaixa, triste, ou uma fala muito pesarosa que um irmão traz para nós. Muitas vezes a falta de preocupação com o outro, a normatização de coisas que não deveriam ser normatizadas, como a violência, como a pobreza, como o preconceito. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com os nossos projetos, com os nossos interesses, que a todo instante pessoas necessitadas passam ao nosso lado. Pessoas tristes, depressivas, e que estão ali na sua rede social, na sua rede de comunicação, e nós não temos sensibilidade porque perdemos essa empatia. Porque vivemos muito voltados para os nossos interesses, e nós não conseguimos agora perceber e ter a sensibilidade para ver isso. Por isso, em resposta a todo esse mal, esses males que tem na nossa sociedade, o Evangelho nos convida a ser e a viver o oposto. Ele nos convida a sermos humildes. Contudo, talvez esse conceito de humildade não esteja tão claro, porque o conceito que às vezes nós temos na nossa cabeça não reflete aquilo que as Escrituras dizem. É normal nós considerarmos que o ser humilde, ter humildade, é o extremo oposto do princípio por trás da vanglória, da soberba, do egoísmo, do orgulho, os quais eles se apresentam como um pensamento sobre si excessivamente elevado. Você se sentir superior, se sentir melhor. E ser humilde é justamente agir totalmente ao contrário, totalmente oposto, extremo oposto disso. É se colocar numa posição de inferioridade, de humilhação, muitas vezes degradante e indigna. Porque se aquele que se acha orgulhoso, se acha superior aos outros, muito melhor, eu preciso me sentir o pior de todos. Eu preciso me martirizar para que de fato eu possa ser humilde. Só que não é essa a humildade que o Evangelho nos ensina. Não é esse o conceito de humildade que as Escrituras nos apresentam. Paulo e nem Jesus nos chama a humildade como um ato de degradação pessoal. Mas o conceito de humildade cristã é saber e ser exatamente quem somos em Cristo Jesus. Nem mais, nem menos. É de fato abraçar a identidade que nós recebemos em Cristo. É de fato reconhecê-la, mas não nos orgulharmos demasiadamente dela. Não nos enchermos de soberba por causa dessa realidade maravilhosa de sermos filhos e filhas do Criador, do dono de todas as coisas. Sabendo que essa nova identidade nos foi dada pela graça. Por isso, nós não podemos nos orgulhar dela, mas também nós não devemos diminuir a beleza que é essa nova identidade. É ser exatamente o que Deus nos chama a ser. Esse é o conceito de humildade cristã. Essa visão permite equilibrar como nós olhamos para nós mesmos, mas também como nós olhamos para o outro. A humildade que flui do Evangelho não nos deixa pensar de forma degradante sobre nós a ponto de nós nos anularmos, porque ele afirma a nossa filiação em Deus. Mas também
essa humildade cristã não nos deixa envolver pelo orgulho, nos tornando incapazes de olhar com amor e cuidado para o outro. Porque fomos amados por Deus. Por isso temos o amor o suficiente para amar quem está ao nosso lado. E com isso nós vamos para o nosso a terceira diretiva de Paulo para aqueles que estão unidos e receberam a nova identidade em Cristo. Uma disposição para servir. Esse coração humilde agora inicia um caminho de olhar para dentro. Tirar esse olhar de dentro para não olhar para fora, para o outro. De não fazer apenas e buscar apenas os nossos interesses. Em alimentar o nosso ego, em alimentar o nosso eu, mas considerar os interesses dos outros. Paulo afirma no verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, nós precisamos ler com muita atenção aqui. Paulo não está dizendo, não se preocupe consigo mesmo. Não cuide dos seus próprios interesses. Não persiga os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida. Ele não diz assim. Ele diz, não cuide somente dos seus interesses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Por isso, queridos, considere as suas necessidades. Considere sim os seus sonhos. Busque os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida. Mas lembre-se de quem está ao seu lado. Considere estender o braço de auxílio ao outro. Coloque também energia e tempo para amar e cuidar de quem Deus colocou ao seu lado. Deus nos convida a também caminhar juntos, a auxiliar uns aos outros. Paulo nos ensina que nossa nova identidade nos conduz a ter uma nova atitude, principalmente em nossas relações. Nós devemos viver em unidade como nós vimos. Ter um coração e uma ação humilde, que sabe quem é em Cristo. Por isso, não precisa se orgulhar. E tem como se colocar numa posição de serviço ao outro, por amar ao outro. Não por se colocar numa posição de inferioridade, mas porque sabe quem é em Cristo. E sabe que em Cristo nós somos convidados a ter uma disposição para servir. E Paulo, ele abre a seção final desse trecho afirmando o seguinte no verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo, ele abre o verso 5. Agora que ele expôs toda a sua doutrina, aquilo que ele queria explicar, ele fala sobre a realidade que aqueles irmãos estavam, uma nova identidade em Cristo. Os convida agora a viver de uma forma diferente. E agora parece que Paulo está abrindo um vídeo na frente daqueles irmãos e dizendo, olha, aqui está o exemplo. Aqui está, de fato, o modo que eu estou convidando vocês a viver. Ouça essa história. Ouça a história desse homem que eu vou dizer. E depois disso, Paulo, ele escreve um dos trechos mais bonitos, que hoje são a inspiração para muitas canções e louvores cristãos, sobre a realidade de Jesus Cristo. Paulo afirma, eu quero ler novamente esse trecho com vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele amarra o seu ensino apontando para Cristo. Ele exemplifica agora o tipo de atitude. E essa atitude que Paulo explica àqueles irmãos é sobre o que Jesus fez por eles. Qual foi a atitude de Jesus por eles? E Paulo traz um tema, uma doutrina muito central para a nossa fé.
que é o que nós teólogos afirmamos como a kenosis de Cristo. Kenosis é o termo usado nesse trecho para falar sobre esse esvaziamento de Jesus Cristo, no qual Jesus, ele, por livre e espontânea vontade, em amor a nós, não se apega à sua forma de Deus, à sua própria glória. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era o Verbo, a palavra criadora, eterno Deus. Mas Jesus resolveu esvaziar-se. Jesus era alguém que podia sim se vangloriar de quem ele era, porque ele era Deus. Mas a sua decisão foi se esvaziar dessa forma divina e tomar agora uma forma limitada, humana. Tudo isso para vir à nossa direção. Jesus se esvaziou da sua condição gloriosa, da sua forma divina, das suas riquezas. Tomou sua forma humana, suas limitações, a pobreza, tudo para nos dar vida. Por isso Paulo nos convida a ter a mesma atitude, agora uns pelos outros. Pois o próprio Jesus fez isso por nós. Em Cristo nós vemos um exemplo de unidade, de humildade, de disposição para servir, pois foi a atitude que ele teve por nós. O exemplo que Paulo está tirando aqui não é apenas uma história fictícia, queridos, um recurso de ensino. Paulo está afirmando o que foi feito por mim e por você. Paulo está afirmando qual foi a atitude que nos trouxe vida. Como nós somos amados. Porque Jesus preferiu cuidar dos nossos interesses, não é verdade, queridos? Jesus preferiu sair da sua posição gloriosa. Jesus foi empático conosco. Ele viu a nossa condição de perdição. E ele se moveu. Ele não se apegou à sua condição, mas em sua humilhação, em sua humildade, ele vem ao nosso encontro para nos amar. Nele nós podemos também nos esvaziar. É esse esvaziamento que Paulo está nos convidando a ser. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Nós podemos nos esvaziar do nosso eu, sem perder a nossa identidade, assim como Jesus, para ir em direção ao outro com amor sincero e disposição para servir. Foi isso que recebemos, queridos. Foi isso que nos salvou. Foi isso que nos deu vida, que nos restaura. Nós agora temos a capacidade, fomos capacitados por Jesus para ter a mesma atitude. Em sua humilhação, Jesus venceu a morte e o pecado, triunfando sobre todas as potestades que reinavam nesse mundo. Ele teve o seu nome exaltado acima de todas as coisas. Jesus abriu mão da sua glória, se tornando servo por mim e por você. A pergunta que fica é: por como não haveremos de, em obediência e gratidão por tudo o que Ele fez por nós, não viver de acordo com Ele? Não ter a mesma atitude de alguém tão amoroso, queridos. Como não seguir esse homem, queridos, que fez tudo por nós, que fez tudo por nós, que se esvaziou ao ponto de se tornar um bebê frágil numa manjedoura? Como não obedecer em gratidão e ter a mesma atitude, com um tamanho exemplo de amor? Para encerrar, eu quero trazer algumas reflexões finais, algumas aplicações finais. A primeira delas é que, diante de tudo que nós conversamos, eu quero te lembrar, queridos, que nós fomos salvos, nós recebemos uma nova vida, nós fomos resgatados por Jesus, sim, de uma forma individual. Jesus os chamou por seu nome, o Espírito Santo o chamou eficazmente de forma individual, mas Jesus nunca nos chama para vivermos sozinhos. Jesus nos insere no corpo de Cristo, no seu próprio corpo, para que nós possamos viver em comunhão. Por isso, queridos, não deixe de se engajar na vida comunitária. Lembre-se que agora você tem uma família nova.
Não só uma nova identidade, agora uma família está ao seu lado, que Deus o convida em Cristo a amar, a servir e cuidar. Por isso, queridos, se engajem na comunhão, esteja aqui conosco, priorize isso na sua vida, esteja nos PGs, se abra, sirva a nossa comunidade, porque as Escrituras nos dizem que o nosso crescimento espiritual não se dá por um esforço pessoal e próprio, mas quando nós juntos edificamos uns aos outros. O crescimento da igreja é quando cada parte faz a sua função. É quando eu aplico e ministro sobre a sua vida o dom que o Espírito Santo derramou sobre mim. É assim que nós crescemos. Quando você aplica o dom e ministra sobre a minha vida aquilo que Deus deu para você, é assim que nós crescemos. É assim que nós edificamos. Por isso, se engajem, queridos. Por favor, não fique sozinho. Não deixe a comunhão. Esteja conosco. Segure a nossa mão. Vamos caminhar juntos. Em segundo lugar, estando aqui no nosso meio, busque com todas as forças manter a unidade, a comunhão da nossa igreja com humildade. Queridos, a igreja, ela não é movida por nós pastores e pela liderança. O Espírito Santo não apenas nos usa, queridos, mas ele se move em cada um de nós. A igreja é feita por todos nós. Por isso, para que nós possamos manter essa unidade, para que nós possamos ter essa mesma unidade de disposição, de amor e de propósito, nós precisamos prezar pela unidade da igreja. Por isso, queridos, não vamos permitir que divisões ocorram aqui dentro, que o orgulho possa nos dividir, queridos, que nós possamos deixar marcas pecaminosas ficarem abertas aqui no seio da nossa comunidade, que possamos aprender a perdoar, que possamos prezar pela unidade, que nós possamos relevar as coisas, ter paciência, exercitar o amor, que nós possamos nos engajar para manter a unidade, de ser humildes, poder nos colocar sempre a serviço uns dos outros, sempre fugindo de excessivamente buscar os nossos interesses, mas de fato aplicar na realidade da nossa comunidade esse ensinamento que nós tivemos hoje, de também considerar os interesses dos outros, que o nosso olhar possa ser atento, que possamos sempre ser um ombro amigo, ter uma mão a ser estendida àquele que necessita. Em terceiro lugar, permita ser amado e servido. Permita-se ser cuidado. Queridos, nós estamos aqui, caminhando juntos. E não é o nosso desejo dos pastores, e com certeza não é o desejo de Jesus, que a nossa comunidade não seja um lugar onde pessoas podem, de fato, serem cuidadas. Nós estamos trabalhando, todos nós, para ser um lugar aqui onde vocês se sintam acolhidos, amados e cuidados. Estamos à disposição, mas nós precisamos que você se permita ser cuidado. Por isso, querido, se você está passando por dificuldades, se algum problema está acontecendo, levante a mão. Aqui você tem apoio, você não está sozinho. Não se feche, queridos. A luta contra o pecado, a luta contra as dificuldades da vida, a luta contra o mundo é muito difícil, queridos. Por isso, não vá sozinho. Você tem uma comunidade que está disposta a amar, disposta a cuidar de você. Por isso, permita-se ser amado, permita-se ser servido. Abra o seu coração, estenda os seus braços para ser abraçado por nós. Permita-se ser servido e amado, mas também comprometa-se a servir e amar. Para que isso feche, para que a maravilha da reciprocidade cristã, do amor mútuo, do cuidado mútuo possa se fechar, eu te convido também, queridos, a se disponibilizar, a estender a sua mão, a se tornar e desenvolver uma sensibilidade para que você possa se comprometer a amar e a servir com alegria uns aos outros. Permita-se ser amado, mas também comprometa-se a amar. Se engaje na nossa comunidade. Ame como Cristo
nos amou. E que Jesus Cristo possa nos ajudar a, de fato, aplicar na vida da nossa comunidade, nas nossas casas, uma nova atitude. Não uma atitude qualquer, mas que vem da poderosa mensagem do Evangelho e que, de fato, muda todas as coisas. Que nós possamos reconhecer a nossa nova identidade, mas que também possamos nos engajar em uma nova atitude. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, graças te damos porque o Senhor, em seu infinito amor, não se apegou à sua condição de rei sobre todas as coisas, de Deus eterno, e abriu mão da sua forma gloriosa, se fazendo homem, para nos servir, para demonstrar o seu amor infinito, o amor que vem do Pai, nos trazendo vida. Por isso, diante de tamanha expressão de amor, que nós possamos ser impelidos e motivados agora a viver numa nova atitude que espelha ao Senhor. Por isso, torna os nossos olhares mais sensíveis, Senhor, sensíveis aos interesses dos outros, aos desafios e dificuldades dos outros, Senhor. Que nós possamos ter uma disposição de coração, Senhor, a manter uma unidade dentro do seio dessa igreja, Senhor. Prezar, Senhor, pela comunhão, Senhor. E, de fato, retirar do nosso meio tudo aquilo que não coaduna, Senhor, com a sua vontade para nós. Que o perdão possa ser sempre aplicado, Senhor. Que o amor, Senhor, e a sua graça sempre possa ser abundante em nosso meio. Mas pedimos ao Teu Espírito Santo que nos instrua e nos guie para vivermos de acordo, Senhor, com a sua vontade. Nos dá o mesmo modo de pensar, Senhor, o mesmo amor. Nos dá um coração humilde, Senhor, e uma disposição do coração para de fato servir e amar uns aos outros. E que sempre em nossa mente esteja o exemplo de Cristo, o nosso Mestre. O seu exemplo, Jesus. Que a nossa atitude seja a mesma que a sua. Essa é a nossa oração diante do Senhor. Em nome de Jesus.